noite a todos. Nós vamos dar sequência. Alô? Alô? Ai, isso é para puxar minha orelha. Eu tenho que comprar o microfone sem fio. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente retornar e retomar o estudo que a gente começou no mês retrasado sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre as bem-aventuranças que nós vamos entrar agora. Hoje nós vamos abordar uma parte muito pequenininha de bem-aventurados os aflitos. Para nós é muito difícil imaginar como quem sofre alguma aflição pode ser bem-aventurado. Pode ser bem-aventurado. Amy era uma menina de família cristã. Não pode mexer, né? Vou ficar parada assim, ficando de estátua. Não consigo. Amy era uma menina de família cristã. Ela ia à igreja, ao templo, nos finais de semana, para o culto do Evangelho, ouvia a palavra de Deus, como falavam. Ela era protestante nos Estados Unidos. E ela amava sua família, seus pais, seus irmãos. Ela amava o mar. Ela morava na beira do mar, achava lindo aquele mar verde, às vezes azulado. E ela amava, era encantada pelos olhos azuis de seu pai, de sua mãe e de seus 3 irmãos. Todos tinham olhos azuis, menos ela, que tinha olhos castanhos. Ela, às vezes, criancinha, questionava Papai do Céu, questionava Deus. Poxa, meus pais e meus irmãos têm olhos tão lindos, azuis, e eu tenho olhos castanhos. Queria tanto ter olhos azuis como dos meus pais. Certo dia, no culto, na escolinha da evangelização, a professora falou que se orasse a Deus, se pedisse a Deus com muita fé, muito fervor, Deus sempre ouvia. Diferente de fazer, mas Deus sempre ouvia. E ela, na manhã seguinte, quando acordou, com muita fé, pediu a Deus que no dia seguinte ela tivesse acordando com os mesmos olhos azuis de seus pais e de seus irmãos. Ela passou aquele dia e, vez por outra, durante o dia, ela lembrava e orava a Deus novamente, pedia a Deus, rezava com muita fé, muito fervor, muita confiança. No dia seguinte, quando ela acordou, ela já agradeceu a Deus, porque ela tinha esse hábito de agradecer a Deus a vida mais um dia, hábito esse que nós deveríamos ter também, né? Acho que todos aqui têm. Se não tem, torne um hábito. Ela acordou já agradecendo a Deus mais um dia de vida e correu para o espelho. E quando ela olhou, os olhos permaneciam castanhos. E ela falou: Senhor, seja feita a sua vontade. Uma frase muito utilizada entre os evangélicos. Os anos passaram, a família de olhos azuis e Amy de olhos castanhos. Certo dia, Amy, já jovem, foi ser missionária na Índia. E ela descobriu que na Índia, algumas famílias muito pobres vendiam seus filhos para sacrifícios, para serem utilizados, serem vendidos para homens, para serem abusadas e utilizadas sexualmente, para serem prostituídos. E ela, disfarçando-se de indiana, ela maquiava a pele, usava roupa característica e ia nos leilões de crianças e passou a comprar crianças para Deus. E ela comprava essas crianças e levava para adoção nos Estados Unidos, salvando muitas crianças. E ela ajudou muitas crianças nesse trabalho de comprar crianças para Deus, se fazendo passar por indiana. Certo dia, ela conversando com uma amiga,
na Índia ainda, a amiga virou para ela e falou assim: Amy, que sorte você deu, não é mesmo? Você só consegue entrar no leilão de crianças disfarçada de indiana porque você é diferente de toda a sua família. Porque você tem os olhos castanhos e consegue se passar por indiana perfeitamente. Os seus pais, seus irmãos, não conseguiriam porque eles têm os olhos azuis. O não de Deus para Amy, e nós sabemos que isso não seria possível porque ela já nasceu de olhos azuis, a não ser que usasse lentes de contato. O não de Deus para Amy naquele momento em que ela ainda era uma criança, a aceitação de Amy fez com que ela pudesse entender, compreender por que ela havia nascido tão diferente de seus pais. Aquilo que para ela, naquele momento, poderia ser uma aflição, uma tristeza. Nós encaramos isso, né? Nossa, que besteira, né? Só porque não tem olhos azuis. Mas imaginem, para ela aquilo era importante enquanto criança. Talvez adolescente não, e muito mais tarde ela percebeu que talvez a sua missão fosse comprar crianças para Deus. E ela só fez isso, só foi possível porque ela tinha os olhos castanhos. Quando nós falamos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, quando fala bem-aventurados os aflitos, há 3 itens: justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. O que nos aflige? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui. O que para cada um de nós pode ser uma aflição? Para Amy, quando criança, ter os olhos azuis, castanhos. Para nós, uma dificuldade, uma enfermidade, a doença de um filho, a perda de um ente querido. Para muitas pessoas, a aflição, muitas vezes, é simplesmente porque a grama está com tiriricas, está com aquele matinho. Isso às vezes é uma grande aflição, porque a gente gosta de lembrar, né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, do ponto de vista que a gente está olhando. Porque se a gente for no terreno do vizinho, a grama dele vai ter tiririca do mesmo jeito, vai ter matinho, vai ter praga, vai ter formiga, igualzinho a nossa. Sempre nós temos que olhar a vida do ponto de vista do outro, o olhar do outro, nos colocar no lugar do outro, para compreender as aflições que cada um passa, para que nós também tenhamos as nossas aflições compreendidas pelo outro. O que nos aflige? Para falar em aflição, nós primeiro vamos pensar em Deus. Quando pensamos em aflições, por que temos dores? Por que temos dificuldades? Por que Amy nasceu com os olhos castanhos? Eu já contei por quê. Mas por quê? Por que uns nascem na opulência e outros na miséria? Por que uns têm uma vida que vem serena e de repente acontece um grande problema, um grande distúrbio? Eu só vou contar uma coisa para vocês aqui, que a gente sempre se equivoca. A morte. Porque a morte para a gente é um negócio, parece que é do outro mundo, mas é desse. A morte para nós é um tormento, quando não deveria ser. Porque como nós ouvimos sempre falar, é a única certeza da vida. E aquilo que nós não estamos preparados para passar. Embora, como espíritos imortais que somos, como estamos passando pelas rodas das reencarnações, quantas vezes, assim, por baixo, a gente já morreu? Fala que a gente já morreu. Muitas. Ao longo da nossa existência como espíritos imortais, nós já desencarnamos muitas vezes.
Ah, mas é por isso eu não tenho nem que ligar para a vida. Não, tem que ligar para a vida sim. Porque se nós estamos aqui, é porque nós necessitamos. E quando nós passamos por essas aflições, por essas dificuldades, é porque nós necessitamos sofrer, passar por dores, por martírios. Não, porque nós precisamos aprender. Quando a gente está na escola, a criancinha quando está lá na escola, quando a gente está na faculdade, quando a gente está fazendo um curso, que a gente não estuda, o que acontece com a gente? Não vou falar o que os jovens falariam não, mas eu vou falar o que a gente fala. A gente fica em recuperação, a gente é reprovado, aí tem que fazer tudo de novo para aprender. Porque, não, como a gente diz, não basta passar de ano, né? Tem que aprender. Não basta reencarnar, tem que aprender. O que acontece conosco é que a gente normalmente esquece, porque graças a Deus a gente tem o esquecimento do passado, a gente esquece o que a gente veio aprender. Aí a gente diz o quê? Quando a gente vem com aqueles seres abençoados, como diriam os nossos irmãos evangélicos, que são a nossa universidade da paciência, aquele ser que convive com a gente todo dia, que dorme e acorda junto, né? Aquele ser, aquele marido, aquela esposa, aquele irmão, aquela irmã. Eu não vou falar da sogra porque é covardia, né? Aquele ente querido, aquele filho que você tem que exercitar. Aquilo sim, aquilo é assim, uma pós-graduação, nem pós, é um pós-doutorado, porque tem filho que é assim, né? Não, é um pós-doutorado da paciência. Tem filho que é assim. E quando nós somos o pós-doutorado da paciência de alguém? Então nós estamos vindo aqui para quê? Porque a gente não sabe lidar com a paciência. A gente não compreende, a gente não tem um mecanismo ainda. A gente já falhou várias vezes no quesito paciência. Então, meu amigo, sinto informar para todos nós, inclusive para mim, que a gente vem para cá, para a Escola da Paciência. E a Escola da Paciência não é o GCAT. Não é, vou repetir, tem gente nova aqui, e tem gente que talvez nunca tenha escutado isso. Quando a gente entra aqui no GCAT, todo mundo recebe, assim, uma chuveirada, assim, uma ducha, um duchão de fluido, de calma, de tranquilidade, de limpeza. Então, todo mundo, quando entra e sobe essa escada, já vira a cabeça, já fala mais baixo, com paciência. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui. Que bom mesmo, isso não é falso. É porque a gente já tomou aquele choque de fluido. E aí fica todo mundo com aquele semblante, né? Aquele sorriso, depois de ter tido aquele dia do cão. Mas quando entra, primeiro que já foi bom que já decidiu vir. Aí quando entra, é envolvido nessa ambiência, isso realmente acontece. Além do que, deve ter assim um monte de guardião que fica lá embaixo, né? Algemando os obsessores do lado de fora. E prendendo, apiando igual cavalo, botando eles amarradinhos do lado de fora que a gente não vê. Mas aí quando a gente vai embora, eles estão tudo lá esperando a gente, né? Não é assim que acontece, não. Porque na verdade, eles só se aproximam de nós, esses irmãos, porque nós nos afinizamos com eles por pensamento. Então quando a gente chega aqui não é a escola da paciência. A escola da paciência é em casa. É no trabalho, é quando aquele teu irmão que você brigou na semana passada te diz um monte de desaforo e você tem que engolir. E você tem que responder alguma coisa, mas você é cristão. E você é mais. Você é espírita. E aí o espírita sabe o quê? Justiça das aflições. O espírita sabe o quê? Meu amigo, aqueles desafios, aquele personal trainer da paciência está dentro da sua casa. Então você vai exercitar a paciência, quando você veio aqui para aprender a paciência.
Vamos fazer um exercício assim muito rápido. Pensem assim numa coisa que vocês têm um pouquinho de dificuldade. Paciência, por exemplo. Se eu tenho dificuldade com trânsito, com engarrafamento, eu tenho dificuldade com supermercado, coisa assim básica do dia, gente, porque é o dia a dia. Básica do dia a dia. Assim, olha, eu não aguento gente mole trabalhando na minha casa, por exemplo. Eu não aguento gente preguiçosa. Porque a gente fala assim, né? Eu não aguento. Aguenta. Tem que aguentar. A gente, assim, às vezes, o negócio do espírito é esse. Que agora eu vou dizer, vou dar outra bomba para todo mundo aqui, para mim também. Bota debaixo do braço. A gente tem que aguentar. A gente tem que amar. Aí é a parte difícil do negócio. Porque esse que vem te ensinar paciência, não é só para você ser paciente e ir embora. Eu me livrei. Não. Esse, além da paciência, a gente tem que amar. Amar. Mas já se dói ser paciente, imagina amar. Imagina amar. Aí Deus, que é a bondade e a justiça, porque se nós olharmos a vida que nós temos, que acontece do lado de fora, nós vamos falar, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Deus é justo. Vamos pensar direitinho, mas não vamos responder como espíritas, não. Vamos responder sem ser espíritas, sem sermos cristãos. Deus é justo? Não pode ser. Não pode ser justo. Como Deus é justo, se uma criança nasce saudável e de repente fica doente? Como pode ser justo se eu trabalhava dia a dia, noite e dia, era uma pessoa honesta e de repente perco tudo? Como pode ser justo se eu sou uma pessoa saudável, me alimento bem, faço atividade física e tenho um problema, de repente, uma doença crônica ou uma enfermidade que não tem cura? Como pode ser Deus justo assim? Se nós olharmos a nossa vida sob o aspecto apenas desta vida, sem considerar que nós somos espíritos imortais e que somos... Alguém aqui já ouviu falar em devedor solidário? A gente já ouviu falar nisso, não já, esse termo? Eu estava estudando a palestra e eu disse, gente, sabe que nós somos devedores solidários de nós mesmos? Olha que legal. Por quê? Porque nós somos devedores das nossas outras vidas, das bobagens que a gente fez, das coisas que deixamos de fazer, porque a gente só pensa em fazer, fiz besteira, estou resgatando nessa, que a gente não fala mais pagando, estou resgatando nessa justiça das aflições, causas anteriores das aflições. Eu, vivi uma vida bacana, não faço mal para ninguém, sou honesto, faço tudo certinho, vivo minha vida bacana, de repente acontece um problemão na minha vida. Aí a gente vai lá, a gente está vivendo assim. Gente, olha só, pode falar a verdade. Papai do céu não vai brigar. Alguém aqui já brigou com Deus? De verdade. Tipo assim, chegou, entrou em casa, falou assim, fechou a porta, falou assim, o que está acontecendo? Não é possível. Cara, você errou de Andréia. Não é possível. Andréia Rosada, só tem eu, não tem homônimo, é difícil. Andréia Bertolini Rosada, é só uma, cara. Não é possível. Fiz até tatuagem para o senhor não errar. Só tem um. Não é possível. Errou de endereço. Deus erra de endereço. Não é possível. Deus, tem alguma coisa errada. Resolve aí. Resolve. Entreguei, hein? Entreguei, porque, lavo as minhas mãos. O senhor está errado. Alguém já fez isso? Pode fazer, gente. Pode dizer que fez. Pode dizer que fez. Porque a gente não fala isso mais não, mas a gente fala assim, caraca, taquei pedra na cruz. A gente fala isso. Taquei pedra. Eu não falo que taquei pedra não, mas eu falo que naquela hora eu gritei, solta quem? Eu, Barrabás. Eu falei para soltar Barrabás, tenho certeza absoluta. Que naquela hora eu estava lá e falei, se eu não estivesse lá dentro, eu estava lá fora. Eu falei assim, fala para soltar Barrabás. Com certeza.
Nós fazemos isso porque nos falta fé? Não. Nos falta certeza de que nós somos responsáveis, somos devedores solidários de nós mesmos. Nossas vidas são uma cadeia. Nós estamos interligados. Nós não, né? Nós somos os responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos dissabores e pelas nossas alegrias. Porque a gente aqui não está falando só de dor. A gente está falando de alegria também, das nossas conquistas. Então, se nós, em princípio, acreditamos em Deus e que Deus, o Pai, Criador, é soberanamente bom e justo. Eu nem gosto de usar esse termo. Eu prefiro usar que Deus é a justiça. Deus é a bondade. E como disse João, Deus é amor. Se nós acreditamos nisso, não há injustiça na nossa vida, nem na vida de ninguém. Então, Andréia, o que a gente faz? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Quando tem alguém passando por alguma dificuldade, nós sabemos que se nós estamos respondendo pelos nossos atos, precisamos aprender alguma coisa com as nossas dificuldades, então a gente não vai fazer nada para ajudar quem está no momento da dor. Porque afinal de contas, ele está no momento da escola, no momento do ajuste, do resgate, da reparação. Aí a gente cruza o braço, porque afinal de contas, né? A gente não fala, mas a gente fala. Tá pagando! Ainda mais quando é alguém que a gente não gosta muito, né? Isso é uma outra coisa, né? Se não tivesse vida, por que a gente de repente conhece alguém e a gente adora? Parece que já gosta daquela pessoa por 10 encarnações. E de repente a gente conhece alguém que a gente falava antigamente, né? Nossa, ó, meu santo não cruzou. A gente falava isso. Falava, não fala mais não. Fala, a gente fala. Não sei porquê, gente. Eu devo ter tido um problema, né, em outra vida com essa pessoa. E às vezes teve. Mas Deus, a bondade, faz o quê? Que nossos caminhos se cruzem novamente. Por quê? Porque a gente precisa aprender. E como é que a gente vai aprender? Vivendo longe de quem vai nos ensinar. Então, se Deus é a bondade, é a justiça e é o amor, Ele não deseja, Ele não vai premiar e nem punir nenhum de seus filhos. Ele não vai escolher você para sofrer uma coisa, você para sofrer outra, você para ter uma vida bacana, ó, vida light. Uma vida inteira light, vai desencarnar, desculpa te informar, porque desencarnar todo mundo vai de novo. Mas vamos passar, mesmo aquelas pessoas que passam, acreditem, existe? Existe. Existe sim. Pessoas que passam uma vida mais ou menos tranquila, sem muitos grandes altos e baixos, grandes acontecimentos. Eu acho que existe. Se vocês conhecerem, me apresenta. Porque, sinceramente, quem está na casa espírita não vê muito isso, não. Principalmente quem está falando, né? Assim, porque quando a gente fala, o primeiro a ouvir somos nós. Então, quando nós estamos na vida, mesmo aquelas pessoas que têm uma vida relativamente mais tranquila do que aquilo que nós vemos por aí, do que pessoas que sofrem grandes reveses, mesmo assim, há justiça. Não há injustiça. Porque se Deus é amor, é bondade e é a justiça, Ele não vai premiar um e punir outros por nada. Só porque eu escolhi. Só porque eu escolhi. A Andréia fez uma coisa que eu não gostei, eu vou punir. Não. Quando nós sofremos ou passamos por dificuldades em nossas vidas, nossas aflições são o caminho do aprendizado. Mas nós podemos passar por estas aflições de duas maneiras. Nós podemos passar pelas aflições revoltados, entrando no quarto, brigando com Deus. Como é que é? O que é que o senhor está pensando?
Eu pedi quando eu fui reencarnar, mas não era tão duro o negócio assim que eu pedi, não, tenho certeza. Porque ainda tem isso, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente vai e pede. Pede uma dificuldade, que a gente quer o quê? A gente quer queimar, né? Vamos queimar logo 3 encarnações aqui, vamos embora, meter bronca. Aí Deus, aí a equipe espiritual fala o quê? Menos, né? Menos, não dá para você isso não. Não, eu aguento. Mas tenho certeza que não há injustiça, não há equívoco na programação reencarnatória de ninguém. Não há. Por quê? Nenhum de nós carrega um fardo que não possa carregar. Nenhum de nós tem uma adversidade na vida que não tenha contribuído exclusivamente sozinho para estar nela. Porque nós gostamos muito de fazer o quê? Nos colocar na posição de vítimas. Mas, meu Deus, eu que sou tão boa, dou palestra, dou passe, sou médium, fluidifico água, dou aula, olha quanta coisa, dou aula, trabalho, sou mãe. Nossa, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Como é que vai acontecer um negócio desse comigo? Que sou tão boa? Não é boa nada. Nem Jesus disse o quê? Bom é o Pai. Nem ele disse que ele era bom. Mas a gente acha que a gente é muito bom, que a gente faz muito bem, porque vai no soco, porque dá cafezinho. E isso a gente esquece, que faz um bem danado para a gente. É ou não é a turma do cafezinho? Faz um bem danado para a gente. Faz bem para eles? Muito bem. Não deixem de contribuir e, se possível, participar. Mas como faz bem fazer o bem? Então, nós também somos beneficiados. Então, quando nós estamos na dificuldade, é porque nós somos os responsáveis. Nós nos colocamos nessa situação. Ninguém nos colocou ali. Quando nós resolvemos utilizar de algum artifício, ou quando nós entramos em algum vício, ninguém nos colocou ali. Foi uma decisão nossa. Quando nós decidimos vir a essa casa espírita nessa noite, foi uma decisão nossa. A gente pode ter o apoio, pode ter o convite, mas ninguém te traz no colo, a não ser o Pedro, que vem no colo. Daqui a pouco ele já vem andando, sozinho. O pai e a mãe vai para a evangelização. Porque nós decidimos, nós resolvemos, mesmo tendo apoio, e que bom que nós temos o apoio, a escolha é nossa. Então, quando nós escolhemos agir no bem, seremos responsabilizados, colheremos o fruto da nossa escolha. Quando nós decidimos agir no mal, ou agir no equívoco, ou num caminho não muito positivo, foi uma escolha nossa. Então, não adianta a gente culpar Deus, a má sorte, o horóscopo, o tarô, a pedrinha, o búzio, a cartomante, nem os espíritos são responsáveis. Ai, mas tem obsessor. Nem obsessor é responsável. Porque da mesma maneira que a gente tem os nossos irmãos equivocados, os nossos irmãos que às vezes guardam rancor de nós, porque nós fizemos algum mal a esses irmãos em outra vida, ou porque se afinizam conosco por ideias e pensamentos, nenhum deles é capaz de nos dirigir. Os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos que nós sofremos a influência, sim, muito mais do que nós supomos, mas que não há arrastamento irresistível. Os espíritos são categóricos em responder a Kardec isso. Não há arrastamento irresistível. Então ninguém aqui vai culpar o obsessor, espírito, família, o que for, de qualquer besteira que a gente faça na vida. Assim como também não vamos responsabilizá-los quando nós escolhemos o bem. Porque a escolha também é nossa. E eles também nos inspiram, nos influenciam no bem. A escolha
com quem nós vamos sintonizar as nossas vibrações, o nosso pensamento é nossa. Portanto, a decisão é sempre nossa. Então, se nós sofremos, se nós passamos por alguma dificuldade hoje, a responsabilidade não é de ninguém, não é da criação. Nós já estamos numa família tendo uma resposta da nossa vida passada. Nós estamos hoje construindo nesta vida causas atuais das nossas aflições atuais. Vamos fazer falar uma coisa rapidinho. Essa turma que tá lá tá todo mundo preso, sabe? Essa turma que tá presa. Então, essa turma que tá presa lá, não vou nem falar dessa turma não, vou falar de outra turma, lá do meu trabalho. O camarada é um homicida. Ele foi preso. Ele respondeu um processo e foi condenado. Essa daí é da vida passada ou é dessa vida? É dessa vida. Ah, o instinto, a situação pode ter motivo na vida passada? Pode. Mas a escolha do homicídio foi nesta vida. Se a gente pega o nosso carro e sai dirigindo depois de beber, a gente está escolhendo nesta vida a imprudência, a negligência. Nós estamos assumindo o risco de poder causar um acidente, sofrer um acidente e até ferir alguém ou nos ferir. Então, se vamos sofrer as consequências disso, é para a gente aprender que a gente não deveria ter feito daquele jeito. Causas atuais das aflições. Nós respondemos nessa vida por escolhas que fazemos nessa vida. Negativas e positivas. Nós estamos falando de aflições, mas as escolhas positivas. Na vida passada, graças a Deus, a gente não lembra. Mas, mesmo sem lembrar, eu faço um convite a todos que vejam, assim, observem, né, no contexto familiar, no contexto dos amigos, das pessoas com quem nós convivemos, aquelas pessoas que vêm, né, com um quê que nos convida a profundas reflexões, vamos falar assim. Pessoas que nos convidam a amar mais. Não há pessoas que nós temos uma facilidade em amar, em acolher. E há pessoas também que nos acolhem com tanta facilidade, com tanto carinho. E às vezes nós, nossa, eu nunca fiz nada para essa pessoa demonstra gostar tanto de mim. Tem uma empatia tão grande comigo. E às vezes o contrário, como já falei. Portanto, as nossas escolhas na vida passada ou nesta vida estão construindo também e contribuindo também para as aflições ou não futuras. Porque como espíritos imortais que somos, quando desencarnarmos, levaremos conosco os afetos que construímos, assim como os desafetos. Aquilo que nós conseguimos resolver e aquilo que deixamos pendentes. Nós espíritas, como acreditamos, temos a certeza da sucessão das vidas, a gente não é bobo, a gente é cristão, mas não é bobo. Então, o melhor é que a gente tente resolver nesta vida. Quando formos convidados, a dor é escola, porque todos somos convidados. A gente deve olhar para a dor como uma conselheira, como uma professora que vem nos ensinar alguma coisa. Nós, quando fazemos a palestra, assim como os ciclos do Autocura, que nós começamos no SEMA e trouxemos para nossa casa num seminário e já fizemos palestra também,
Uma das coisas que nos ensina, quando aplicamos o autocura nas nossas vidas, é olhar para a dificuldade e, ao invés de nos revoltarmos, de brigarmos com Deus, olhar para a nossa dor, encará-la de frente e perguntar para ela: o que você está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? O que eu venho fazendo de errado que me trouxe até este momento de dor? Se nós não encontramos nesta vida, certamente a resposta está em vidas passadas. E mais um motivo: se não está nessa vida, está no passado, que fique no passado a causa, mas que a solução esteja no presente. Nós não podemos viver no passado, porque, como a própria palavra já diz, já foi. Nós precisamos viver o presente, mas com olhos para o futuro. Portanto, compreender as nossas dificuldades, compreender, resignar-se diante das dificuldades, é o passaporte carimbado para um aprendizado real. Há coisas que nós não podemos modificar. Certamente, todos teremos na nossa vida alguns momentos em que nós não poderemos modificar. Está presente, nós precisamos conviver com ele, encarar de frente a dor, porque dói, mas seguir adiante. Porque ninguém aqui, ninguém, em lugar nenhum do universo, não é nem do planeta Terra, do universo, é castigado por Deus, muito menos premiado como escolhido. Nenhum de nós. As leis soberanas e eternas, divinas, são as mesmas, imutáveis em todo o universo, em todos os mundos habitados. As mesmas leis, elas existem para todos os seres da natureza. Portanto, nenhum de nós que esteja passando por um momento de dificuldade, tenha certeza, não está sozinho. Tenha absoluta certeza, é um filho amado de Deus, porque todos somos seus filhos amados. Todos, principalmente no planeta Terra, somos irmãos de Jesus. Esse espírito maior, essa alma boa que veio até nós há 2000 anos, reencarnou junto a nós para nos ensinar o caminho, a verdade e a ganhar a vida. E esse ganhar a vida não é ter uma vida plena, sem dores, sem dificuldades, que, como ele mesmo falou, meu reino não é deste mundo, mas é ter a felicidade possível e real, mesmo vivendo aflições. Porque a amiga dor é uma abençoada escola, porque nós ainda não conseguimos aprender pelo amor, escolher a via do amor. Ainda não conseguimos, porque ainda não despertamos em nós essa capacidade de amar que existe em nós. Porque se somos filhos de Deus, que é amor segundo João, temos o DNA divino em nós. E por isso temos em nós vibrando esse amor que não acaba, não tem início e nem tem fim. Ele está em nós. Agora, a partir do momento que a gente abra a nossa mente, abra a nossa alma, nossos espíritos para esses irmãos e irmãs que vêm ser os personal trainers da paciência, da tolerância, do perdão. Que a gente fala assim, o que eu fiz para merecer? A gente fala isso, né? O que eu
fiz para merecer? Ah, fez. Mais do que fez, escolheu. Mas escolheu, né? A gente às vezes tem uma conhecida que a filha uma vez falou assim: eu não pedi para nascer. Aí ela disse, falou assim: pediu, mas pediu para vir minha filha. São espíritas também, ela é até dirigente de uma casa espírita. Pediu para ser minha filha, senão não estava aqui. E é isso mesmo. Então olhemos esses que nós consideramos mais difíceis, esses que nós temos, às vezes, uma barreira para nos aproximar. Olhemos com carinho. O que esse irmão está querendo me ensinar? Como eu posso derrubar esse muro de Berlim que existe aqui, separando essas Alemanhas tão duras? Vamos começar quebrando os tijolinhos, pouco a pouco. E olhar do outro lado. Quem sabe do outro lado é aquela visão, aquela história que a gente conhece daquela moça, daquela senhora que olhava e criticava tanto a sua vizinha. Ai, como ela criticava a vizinha. Porque ela olhava para a janela e falava para a filha: olha só, ela é muito relaxada. Tudo, olha que lençol encardido. Ela não lava o lençol direito. Seu lençol muito encardido. Olha que mulher relaxada, que vizinha relaxada. Né? Ela é muito relaxada. Olha, não tem uma roupa lavada direito naquele varal. Aí um dia a filha, não aguentando mais, que a filha já tinha ido na casa dela, era amiguinha da menina, falou assim: mamãe, tem alguma coisa errada. Porque eu fui lá na casa da amiguinha e eu vi a roupa dela tá limpinha, mãe. Tem alguma coisa errada aqui? Não, você não tá vendo? Pega aí, mãe, só um minutinho. Aí a filha pegou um paninho, limpou o vidro da casa da mãe. Aí a mãe olhou e falou assim: ih, é mesmo. O lençol dela tá branquinho. O que tá sujo é a minha vidraça. Então, muitas vezes, nós olhamos o outro com os olhos embaçados, com os olhos turvos. E a gente lembra de Jesus, que nos ensina a olhar com olhos bons. Então, olhemos as nossas dificuldades com olhos bons. Eu sei que é muito difícil. Principalmente quando a gente vai conversar com alguém que está no momento da dor. É muito difícil. Por favor, eu também tenho que me policiar. Faço aqui um meia-culpa. Porque a gente tem esse discurso lindo, né? Esse discurso é bonito, tá no Evangelho, é muito bacana, Livro dos Espíritos, a gente sabe de cabeça, Deus é amor, justiça das aflições, que a terra é uma escola, que a gente tem que aprender. Mas na hora que a gente está sofrendo, vamos colocar uma situação, se a gente está na dor, às vezes não tem palavra, não adianta a gente falar isso. Gente, mas Deus é justo, Deus é bom. Para quem está ali, no momento que perdeu um filho, no momento que está indo entrar numa cirurgia com um câncer, no momento que teve um diagnóstico de uma síndrome qualquer, no momento que perdeu o emprego e já tem 50 anos, 40, e sabe que está muito difícil conseguir emprego. No momento em que você perde tudo, no momento de uma separação, de uma perda, vai falar que Deus é justo. Vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, justiça das aflições, Livro dos Espíritos, com todo esse discurso. Não vamos falar isso. Vamos envolver da mesma maneira que gostaríamos de ser envolvidos num abraço fraterno. Mas vamos dizer: você não está sozinho, meu amigo, meu irmão. Nós estamos com você. Nada acontece por acaso. Eu sei que é muito difícil acreditar nisso nesse momento de dor, mas você não está sozinho. Sinta a sua dor, mas perceba o que ela vem lhe ensinar.
Muito me tocou uma amiga que falou isso para mim outro dia, que uma das coisas que a consolou foi quando eu disse isso, eu e uma outra pessoa. O que essa dor está te ensinando? E hoje aqui, eu estava estudando para a palestra, me preparando mentalmente, e tive uma notícia que um grande amigo nosso está passando por um momento de uma dor muito grande. E eu pensei nisso. Nessa hora, falar sobre justiça das aflições, e eles sabem tudo porque são espíritas, mas é a hora do abraço. É a hora do amor, que fala muito mais e toca muito mais do que um evangelho inteiro. É nessa hora que nós precisamos ter a sensibilidade de sermos fraternos, de sermos irmãos. A gente sabe e vibrar por aqueles que sofrem, porque quando nós estamos na dor, tomara que na hora dos nossos testemunhos, a gente lembre disso, que nos dará o suporte, que ficaremos resignados, que ficaremos tranquilos, porque saberemos que estamos ali colhendo os frutos da nossa sementeira amarga, da nossa sementeira equivocada, mas que saberemos também que estamos juntos, com elos de fraternidade, que nossos bons amigos espirituais estão ao nosso lado e que os nossos amigos encarnados também estão ao nosso lado, porque isso é muito importante. Não estamos sozinhos, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Lágrimas, pelo Espírito Hamed. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Nem sempre são as mesmas fontes que as determinam, pois variadas são as suas nascentes geradoras. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam os olhos dos enamorados pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam as mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio que mais se assemelham a gotas de fel. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto, lágrimas de pavor e devassidão, lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre Senhor Jesus no Gólgota. As lágrimas do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar. Mas, dos olhos do bom ladrão, deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo de seus corações e fazendo germinar as sementes do amor incondicional. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino
que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior, como alicerces de uma vida plena e feliz. Que Jesus nos abençoe.